Hoje a gente vai mergulhar juntos num mistério que é, ao mesmo tempo, super alegre e muito solene: a apresentação do Senhor no templo. É um momento de uma riqueza teológica e humana também que é impressionante, e que está lá no Evangelho de Lucas. Para a gente entender o coração desse evento, tudo começa com uma palavra. Olha só. Na tradição da Igreja Oriental, essa festa se chama Ipapante. Em grego, isso quer dizer encontro. E é exatamente isso que está no centro de tudo. Um encontro profundo, esperado por séculos e, claro, divinamente orquestrado. Tá, mas um encontro de quem exatamente? Bom, é bem mais do que um encontro de pessoas. A gente está falando aqui do ponto de convergência de duas eras inteiras da história da salvação. Pensem só nessa cena, que coisa poderosa. De um lado está Simeão. Ele personifica a antiga aliança, sabe? Com toda a sua espera longa, sofrida, mas também com aquela esperança teimosa e inabalável. Do outro lado, nos braços de Maria, chega o menino Jesus, a nova e eterna aliança em pessoa. É o antigo abraçando o novo, a promessa finalmente encontrando seu cumprimento. E o que a gente vê bem no centro desse encontro cósmico? Uma coisa surpreendentemente simples e profunda: a humildade radical da Sagrada Família. E essa humildade não é só uma ideia, não. Ela se mostra em três atos bem concretos de obediência à lei de Moisés. Maria se submete ao rito da purificação. Jesus é oferecido ao Senhor como primogênito, e a família faz a oferta que era prescrita para os pobres. Cada passo é um ato de submissão, de um amor profundo à vontade de Deus. E aqui a gente precisa parar um pouquinho. A purificação de Maria. Peraí, a Imaculada, a cheia de graça, ela precisaria ser purificada de alguma coisa? A resposta da teologia é um sonoro não. E mesmo assim, como lembra São José Maria Escrivá, ela se submete à lei. Não porque precisava, mas por amor, para nos ensinar o caminho da obediência e da humildade. E a oferta que eles fazem diz tudo sobre a condição deles. A lei pedia um cordeiro, que era um símbolo de pureza, mas tinha uma exceção, digamos, para quem não tinha posses. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Essa era a oferta dos pobres e é essa a oferta que a Sagrada Família faz. Dá para perceber o paradoxo incrível aqui? O Criador de todo o universo, o Rei dos Reis, entra na sua própria casa, o templo, disfarçado de pobre. Ele se faz pequeno para nos fazer grandes, se faz pobre para nos enriquecer com a sua divindade. É impressionante. E agora entra em cena uma figura inesquecível, o homem que é o rosto da espera de todo um povo, Simeão. O Evangelho descreve ele com poucas palavras, mas muito, muito profundas. Ele era justo e piedoso, e a gente sente que isso vem da alma, não é só aparência. Ele esperava a consolação de Israel, ou seja, esperava o Messias. E, o ponto fundamental, o Espírito Santo estava sobre ele, movendo a vida dele. E aqui tem um detalhe fascinante que a gente não pode perder de vista. O protagonista secreto dessa cena toda é o Espírito Santo. Ele não é um mero figurante, não. Ele é o diretor divino que está orquestrando cada detalhe. É o Espírito quem revela a Simeão que ele veria o Cristo e é o Espírito que o impele, que o leva a ir ao templo naquele dia, naquela hora. Nada ali é por acaso. E é assim, impulsionado pelo Espírito, que Simeão vive o momento pelo qual ele esperou a vida inteira. O clímax do encontro. Santo Agostinho nos deixa essa reflexão de uma beleza espetacular. É um paradoxo de força e fraqueza. Quem está sustentando quem aqui, afinal? Enquanto os braços frágeis do ancião seguram a infância do Verbo, é o Verbo eterno que sustenta a velhice, a fé e a vida de Simeão. Tentem imaginar a emoção. Com o Salvador nos braços, o coração de Simeão não aguenta e simplesmente explode num cântico, o famoso Nunc Dimittis. É o suspiro de alívio e gratidão de uma alma que vê a sua missão de vida cumprida. A espera acabou, a promessa se tornou presença viva. Mas essa paz do Simeão não é só o descanso da idade, sabe? Orígenes, um dos primeiros pensadores cristãos, nos dá uma chave incrível para entender isso. Ninguém pode deixar este mundo em verdadeira paz sem antes ter segurado Jesus, sem tê-lo acolhido nas mãos da fé e no abraço do coração. A paz de Simeão nasce desse encontro real, pessoal. Só que o cântico de Simeão vai além da alegria pessoal dele. Com aquele menino nos braços, seus olhos veem o futuro e ele se torna um profeta.
É uma profecia de braços abertos. Aquele menino é luz para iluminar as nações, ou seja, uma salvação que rompe fronteiras, que é para todo mundo. E, ao mesmo tempo, ele é a glória de teu povo Israel, o ponto mais alto da sua história, o cumprimento de todas as promessas feitas a eles. Certo, mas e pra gente, hoje? O que tudo isso significa? A cena no templo nos deixa umas 3 pistas bem claras para a gente viver o nosso próprio encontro. Primeiro, a obediência cheia de amor de Maria e José, que encontravam Deus nos deveres de cada dia. Segundo, a esperança paciente de Simeão, a certeza de que Deus cumpre o que promete. E terceiro, buscar o nosso encontro pessoal com Jesus, especialmente na Eucaristia, e quando a gente abraça a vontade dele. E então, a pergunta final não fica para mim, mas para cada um de nós. A história de Simeão é um convite. No meio da nossa rotina, das nossas esperas, dos nossos cansaços, de que forma é que nós hoje podemos tomar o Salvador nos nossos braços? Como podemos deixar que essa luz ilumine de verdade a nossa história?